Então, por que eu falei tudo isso e antes de iniciar a leitura da Gita? Porque a Gita ela veio para dialogar com a tradição. Ela veio para, de alguma maneira, alterar a tradição. Mas, no fundo, ela foi subsumida pela tradição e passou a não dizer nada além do que a tradição já dizia. Então, eu quero reforçar aqui que, muito diferente do contexto da Gita-Upadesha, para a tradição védica, acreditar na autonomia do sujeito, como a Bhagavad Gita vai ensinar, seria o mesmo que entregar a direção da nossa sadhana, da nossa disciplina espiritual, ao próprio ego, ao ahankara. Caberia, portanto, exclusivamente ao nosso mestre espiritual a orientação sobre o como o discípulo deve agir para se libertar da ignorância, porque somente o mestre saberia identificar as amarras que atam os discípulos à escuridão. Se o método para o despertar espiritual no período védico era empregado no contexto da sadhana, ou seja, da relação mestre e discípulo, acharya, guru e discípulo, shishya, e nunca de forma autônoma e independente de qualquer linhagem de sucessão religiosa, conhecido como Guru Shishya Parampara, na Bhagavad Gita, esse entendimento superficial é internalizado e ele se revela num outro tipo de escuta, que é a escuta do coração, a escuta que vem por meio de Sharadá, essa amorosa energia do coração que nos leva a ver a verdade antes mesmo que se manifestem as razões para tal. É uma coisa que vem antes do processo racional. Muito ao contrário de estar submetida a esse processo, ela que o ilumina. Daí o Senhor Buda é o Senhor Buda, aquele que tem a sua razão iluminada. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Gita quer apresentar como é que a gente pode ter uma experiência do Atma. Então você precisa conhecer um pouco sobre o Atma. Porque nós só podemos reconhecer, nós só podemos buscar e procurar aquilo que nós já nos tornamos um pouco, que a gente conhece um pouco. Seria impossível, eu tinha falado essa semana num outro contexto, que eu não lembro agora qual foi, mas eu tinha dito que se você está procurando, você tem que pelo menos saber o que você está procurando em parte. Você pode perder a chave e você vai procurar a chave. Você sabe o que você quer encontrar. E quando você encontrar, você sabe que encontrou. Agora, se você não sabe que é o Atman, nem o mínimo, ou seja, se o conhecimento não faz parte da tua vida em nenhum sentido, você não tem como executar essa busca. Então, segundo a tradição védica, essas textualidades, que eles chamam lá de Shruti e Smriti, né? Que compõem os Brahmanas, as Upanishads, a própria Bhagavad Gita e o Ramayana, etc., elas falam apenas àqueles que já se encontram iniciados por algum mestre em alguma sadhana. É como se fosse assim: você não pode estudar a Bhagavad Gita sem um mestre de uma escola consagrada, uma certa autoridade espiritual, que te fale sobre isso. Esse é o entendimento védico, por exemplo. Né? Nas Upanishads, em especial, a gente sabe que o conhecimento ele não é transmitido de forma indiscriminada. É um conhecimento secreto, é rahasya, é transmitido de forma oral. E é por isso que as Upanishads são consideradas fontes de conhecimento
a partir da palavra, como mencionei no início, né? Como Shabda, Shabda Pramana, fonte de conhecimento a partir da palavra. Então, o seu alcance está delimitado por essa relação próxima e intimista que existe entre mestre e discípulo. Para se compreender o ensinamento das Upanishads, se necessitava de uma chave de interpretação, uma chave hermenêutica. E essa chave, teoricamente, só um mestre poderia oferecer ao seu discípulo. Essa é a lógica do período védico, da tradição Guru Shishya Parampara, que é o momento ali quando começa a Gita, o momento de crise de Arjuna. Essa é a realidade que ele conhece. E agora Krishna vai revelar para ele uma outra coisa, sem negar essa, mas vai mostrar a dimensão mais profunda dessa mesma realidade, que é o que é revelado na Bhagavad Gita. Ela vai nos lembrar, a Bhagavad Gita já vai tratar disso, e esse capítulo começa a avançar por isso, que a verdadeira chave hermenêutica de todo o conhecimento está com o mestre interior. Esse mestre que se revela, inclusive sob as aparências do mundo, na medida em que a gente age no mundo, sem apego ao fruto da ação. O próprio mundo começa a dar as dicas para a gente, que ele vai reagindo sobre nós a partir das nossas ações do mundo. O mundo, quando a gente começa a experimentar o coração, ele se ilumina, ele nos revela Brahman e passa a ser o nosso guru. Por quê? Porque tudo é Deus, toda a natureza é Deus, tudo é necessário. Então, o mundo não é só dor e sofrimento, como ainda vem aqueles que são ignorantes. O mundo é Brahman, mas o mundo só é Brahman quando eu encontro o mestre interior, não fora de mim, na palavra de qualquer pessoa do mundo, mas no meu coração. É claro que o mestre de fora ajuda a dar esse passo, mas a única coisa que ele pode fazer é nos orientar a dar esse passo. Esse passo é o nosso único passo, que é de encontrar, de nos tornarmos o mestre de nós mesmos, a partir do contato com o Atman. E é por isso que a Bhagavad Gita vai afirmar, lá no último capítulo, nos versos 70 e 71, que aquele que estudar esse diálogo pleno de Sharadá, aquele que cumprir o ensinamento que está na Bhagavad Gita, que seguir essa, vai chegar a ter uma experiência com o Atman e vai alcançar a realização espiritual. Ele não está dizendo que precisa a gente conhecer os Vedantas, precisa fazer ritual ou atender aquela prática. Tudo isso ajuda, tudo isso nos põe no clima. Você acender incenso, tocar o sininho, tudo isso é importante, porque nos lembra do sagrado do qual nós somos esquecidos. Mas quando o sagrado se torna tudo em nossa vida, esse ato é um ato como qualquer outro da nossa vida. Porque todos os nossos atos vão ser sagrados. Até lavar a louça, até limpar o chão, até atender uma pessoa necessitada. Tudo revela para a gente o sagrado do mundo por meio daquela ação que ele está realizando. Então, essa é a novidade da Bhagavad Gita em relação à tradição de mestre e discípulo, que é o estágio inicial, que todo mundo passa. Não é? Porque, obviamente, todos nós somos dependentes. Ninguém nasceu autônomo e independente. A gente precisa de alguém que nos inicie, mas a jornada depois tem que ser nós. Então, segundo a tradição védica, da mesma maneira que o sonho só existe na mente do sonhador, o mundo fenomênico, para eles, é Maya. E só existe na mente daquele que ainda se encontra entorpecido no sono da ignorância. E assim como os sonhos se desfazem quando a gente acorda,
Essa ignorância, que é a vidya, também desapareceria quando nós despertamos para a sabedoria, para o conhecimento, que é a vidya. Conhecimento de Brahman, ou seja, Brahma Vidya. Então, e esse despertar necessariamente ocorreria para eles, para o Vedanta, fundado na razão ainda. Segundo aquele método triplo, você tem depois que refletir sobre aquilo tudo. Então, para eles é muito importante a substância dessa razão discriminativa, que o nome em sânscrito é Viveka. Viveka é a razão. E isso só se dá sob a orientação de um mestre. Esse despertar, então, revelaria o conhecimento de tudo que existe, conhecimento de Brahman. Porque, segundo essa tradição védica, segundo o Vedanta, olha que é uma frase um pouco forte. Eu não gosto dela, vou tentar explicar por quê. Não gosto assim, no sentido superficial, né? Claro que ela faz sentido, mas ela é perigosa, ela é enganosa, principalmente para o discípulo iniciante. Aquele que conhece Brahman torna-se Brahman. Isso aparece lá na Mundaka Upanishad. A Gitopadesha sugere um processo um pouco diferente, que a gente chama de Brahma Samipya, ou seja, que é um processo de aproximação convergente e assintótico, mas que nunca vai nos levar a essa identificação total. A gente se aproxima disso, mas a gente nunca vai ser o Deus Supremo, de fato. Né? Porque quanto mais a gente se aproximar dele, mais falta a gente aprender e se aperfeiçoar e tudo mais, dentro desse nosso entendimento. Por que eu quero falar tudo isso, já concluindo para entrar no capítulo? Porque o capítulo vai tratar disso, na minha leitura. Né? É como se a Bhagavad Gita fosse uma espécie de crítica muito bem feita àquele momento de crise que se vivia na cultura védica, representado pela crise de Arjuna, e que a Bhagavad Gita, então, nos revela, primeiro, que superar por completo essa ignorância, a vidya, não é uma coisa que pareça lógica, que se sustente. Né? Porque a gente reconhece, como eu falei, somente aquilo que a gente já se tornou um pouco. A gente usa essa bússola interior, a energia do coração, vai acompanhando esse movimento, que vai iluminando a razão, e a gente vai fazendo essa convergência para o absoluto. Né? Agora, acreditar que alguém teria alcançado essa identidade total e plena com o Brahman, e conhecimento, e, consequentemente, só um minutinho que o Fanan está chegando. Ah, sim. A ideia é essa. Se eu acreditar que alguém tem o conhecimento de tudo que há para ser conhecido, eu vejo que isso contraria é o que afirma a escola do Vedanta, né? Olha, toda a ignorância foi eliminada, eu me tornei com o Brahman. Eu sei tudo que há para ser conhecido. Bom, isso é a expressão de um pensamento não filosófico, ingênuo, e que demonstra um certo ponto de vista da ciência que o Sr. Krishna está apresentando, uma certa ignorância religiosa ainda. Porque o melhor exemplo de um sábio, a primeira coisa que o sábio diz é que a única coisa que ele de fato sabe é que ele não sabe nada. Como o caso de Sócrates, por exemplo. Então, sempre que dentro das visões mais ingênuas e religiosas, alguém afirma que alcançou a iluminação, que alcançou a realização, que já não tem mais nada para fazer nesse mundo, porque ele já sabe tudo que é para ser conhecido, né? Fica assim
um ar de uma certa suspeita de ingenuidade dessa pessoa que, num certo sentido, o mínimo que a gente pode dizer é que não estudou, ou se estudou, não compreendeu, nem viveu aquilo que está escrito na Bhagavad Gita, que, para mim, se apresenta como uma espécie de crítica desse entendimento anterior ao período do Bhagavad Gita, que é do período védico, e o período que as pessoas faziam uma interpretação, às vezes ainda superficial, das Upanishads. Então, todo o entendimento védico, até a fala de Arjuna, no início da Bhagavad Gita, está representado aqui. Aí o Krishna complementa. Tem um jeito de transcender tudo isso. Quer dizer, é claro que não são todos que fazem essa leitura da Gita. Obviamente, pouquíssimos vão concordar com isso, porque a maioria das escolas da Índia veem a Gita como um texto no mesmo nível de milhares de outros textos sagrados. Existem milhares de textos de mesmo valor que a Gita. As Upanishads, os próprios Vedas, os Vedangas, os Sutras, os Shastras, uma série de textos, eles vêm ou no nível superior, como é o caso da Upanishad, ou no mesmo nível. São pouquíssimos aqueles iniciados que veem a Bhagavad Gita como uma grande síntese de toda a literatura sagrada, como a própria manifestação da palavra, desse diálogo de revelação da mais pura essência do Dharma. Poucas escolas. Tem umas que até respeito muito, como a Dvaita Vedanta, por exemplo. Eles têm a tríplice, a tríplice escritura, né? Que são os Brahma Sutras, as Upanishads e a Bhagavad Gita. Então, eles se fiam nesses três para construir toda a sua base, a sua ciência, dando igual peso. E, às vezes, dando mais peso para as Upanishads. As Upanishads fazem parte do que é Shruti, daquilo que foi ouvido, revelado. E, para eles, a Bhagavad Gita faz parte do que é Smriti, como nós já vimos em textos anteriores. Aquilo que faz parte do que é a discussão sobre aqueles textos originais, que é a revelação. Porque, de fato, eles têm uma certa razão quando falam isso, porque não existe nada aqui na Bhagavad Gita que não se refira a todo esse conhecimento védico, às Upanishads. O tempo todo ele se refere às teorias, aos conceitos e aos termos dessas tradições, que são originárias, são originais, são onde os termos surgiram. Então, por isso, eles têm mais peso, que constituiriam a revelação divina. E aqui já seria uma discussão, uma interpretação dessa relação. Eu me filio a uma outra corrente que vê nesse texto a grande síntese. Por quê? Porque esse texto ele mimetiza o diálogo que te dá dentro de nós, no coração. Então, a ciência do coração, como a própria Bhagavad Gita diz, é o oceano de todas as águas. Ele vai dizer lá no capítulo 2, de que vale os Vedas, de que vale todos esses textos, eles não são mais do que um poço de água para matar a sede de quem está sedento, num deserto do conhecimento. É muito importante. É um poço de água. Mas de que é que vale o poço de água para quem encontrou a fonte de todas as águas? Então, é por isso que eu li esse capítulo, fazendo aquela introdução. Porque eu vejo aqui essa crítica do próprio Senhor Krishna, esse entendimento superior que poucas escolas, mesmo da Índia, reconhecem,
Então, foi por isso que eu fiz essa opção. E entendo e concordo que isso não existe uma palavra fechada sobre isso, né? Mas, assim, eu respeito a opinião de todos os meus colegas que têm uma posição distinta dessa, bastante distinta, inclusive. Mas essa, até onde eu sei, pelo meu conhecimento, a experiência que eu já tive, é a que mais fielmente expressa a essência da doutrina Shuddha. Então, com isso eu termino.